Hoje nós vamos dar início, vamos dar continuidade nessa série, ao qual nós estamos tratando sobre a doutrina da provisão. Eu estava assistindo a pregação do João domingo passado, eu não consegui estar por alguns motivos pessoais. Eu estava assistindo ali, o João ele falou sobre o porquê nós estamos fazendo, para que nós estamos fazendo, a nossa intenção relacionada a isso. E a nossa intenção, quando falamos sobre a doutrina da provisão, é justamente fundamentar um pouco mais a base da nossa fé. Quem está me escutando, diga amém. Não é complicar, não é sistematizar, não é dificultar a fé. Pelo contrário, é trazer um entendimento claro naquilo que nós cremos. Um entendimento claro daquilo que nós falamos. Um entendimento claro daquilo que nós professamos e decretamos e falamos quando falamos que somos cristãos. Então, hoje não é diferente. A minha intenção eu vou trabalhar em cima dos versículos que o João ele leu no começo do culto aqui. A minha intenção não é complicar alguma coisa. Mas, contudo e entretanto, digo de antemão que é um assunto um pouco difícil, assim como foi o assunto do João domingo passado. Eu tentei de todas as formas trazer um entendimento mais claro, uma pregação mais bíblica, num sentido também que traga uma aplicação mais real disso que nós estamos falando. Mas, contudo, entretanto, eu vou pedir um pouco da atenção de vocês. Acredito que vai ser uma pregação mais curta, mas ainda assim muito mais intensa do que o normal. Glória a Deus. Vamos começar lendo os versos, então, de Efésios 1, a partir do versículo 3. Que eu acredito que foi aqui mesmo que o João começou. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Paulo diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como João leu no começo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Diga comigo, o bom propósito. Fala mais uma vez, o bom propósito. Isso tem que estar muito claro dentro de nós. O bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito novamente, que Ele estabeleceu em Cristo. E aqui Paulo, então, ele vai falar do que é esse mistério ao qual Ele revelou. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo aqui, então, ele faz aqui uma doxologia no começo de Efésios, onde ele começa a trazer palavras de adoração, trazendo verdades também sobre o entendimento da salvação, mas ele também traz verdades sobre aquilo ao qual o Senhor tem feito durante toda a eternidade. E aqui ele finaliza essa primeira parte, esse primeiro momento, trazendo aquilo que era um mistério para as pessoas do Antigo Testamento. Aquilo que estava em oculto para os profetas que nós lemos antes do Novo Testamento. Aquilo ao qual os profetas tinham simplesmente uma sombra, Paulo aqui fala que para nós foi revelado de uma forma completa e plena. O que é isso ao qual estava escondido, que é o propósito eterno do Senhor? É que na dispensação dos tempos, ou seja, no final de todas as coisas, quando o tempo presente e vindouro realmente vir até nós, o Senhor fez convergir todas as coisas, ou seja, uma vez mais, como era no Éden, o Senhor vai unificar aquilo que era espiritual e terreno, na imagem e na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo ele vai falar que ele fez isso desde a eternidade passada. Antes mesmo da fundação do mundo, ele já providenciou a salvação para os seus eleitos. E novamente, como o nome da série é providência, nisso nós vemos Jeová Jireh.
O Deus que nos enxerga é o mesmo Deus que provê. E Ele providenciou, de acordo com seu bom propósito, a salvação e a reconciliação de todas as coisas na pessoa de Cristo Jesus, o seu próprio Filho. Mas Paulo, contudo, ele vai falar como que isso chegou até nós. Como que as bênçãos espirituais, ao qual nós vamos falar também nessa manhã, chegou para nós enquanto comunidade. Paulo deixa muito claro que isso chegou até nós através do sangue de Cristo. Não simplesmente porque ele quis, não simplesmente porque ele desejou, não simplesmente porque a sua boa providência já tinha preparado um plano de salvação para as suas criaturas. Isso chegou para nós através do sangue de Cristo, através do sacrifício do Cordeiro. E isso é a centralidade da nossa fé. Nunca podemos nos esquecer que não estamos falando de uma filosofia. Nunca podemos nos esquecer que não é palavras de autoajuda o cristianismo. A nossa fé é centralizada no Calvário. A nossa fé, ela é centralizada na pessoa de Cristo Jesus, que morreu na cruz. Essa é a mensagem, e por isso que ela é um escândalo. Porque a pessoa de Jesus, uma pessoa completamente inocente, morreu para que se cumprisse a boa vontade de seu Pai. Quem está comigo, diga amém. É nisso que nós vamos trabalhar um pouco nessa manhã, em cima desses versículos. Contudo, recapitulando um pouco, essa visão ao qual nós estamos falando, o João mesmo já disse domingo passado, é uma visão de acordo com uma tradição teológica. Não vem de nós. Isso que nós estamos falando já está presente na história da igreja. Quando houve ali, após as 5 declarações dos pontos dos arminianos, houve ali aquele grande concílio, onde que 73, se eu não me engano, os teólogos se ajuntaram durante 6 meses e discutiram como que eles poderiam encarar as doutrinas da Bíblia. E nisso surgiu esses pontos ao qual nós estamos falando. E para nós é um escândalo. Para nós é uma ofensa. No primeiro domingo eu falei sobre a depravação total. Novamente, repito, quando nós falamos de depravação total, não estamos falando de um mal moral. Quem está me entendendo, diga amém. Não é de um mal moral. Ou seja, não estamos falando que o ser humano não pode fazer coisas boas. Eu mesmo disse, todos nós aqui já fomos alvos e somos alvos diariamente de boas ações de pessoas. Não estamos falando aqui de um mal moral, que o ser humano não pode fazer o bem. Misericórdia, se eu falasse isso daqui seria um absurdo. E na verdade seria um desespero. Que futuro nós teríamos? Que esperança nós teríamos? Se o homem só pode fazer o mal moral. Não é isso. Nunca nos esqueçamos que fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E nem mesmo o pecado pode apagar isso de nós. Nada pode apagar isso de nós. Então, quando falamos que o homem ele é depravado por natureza, estamos falando da sua condição espiritual. O homem ele perdeu a condição de escolher o Senhor, Deus, como a sua primeira escolha. E aqui tem aquele velho exemplo, né, que se dá quando se discute isso daí. Por mais que a gente possa bater o pé falando assim, não, eu aceitei Jesus, tá tudo certo, eu levantei minha mão, fui na frente, teve um momento da minha vida ao qual eu escolhi a Deus. Tem aquela velha história que conversando com essa pessoa, você pergunta para ela, quando você chegar no céu, diante do Senhor, junto com os seus irmãos, você teria a coragem de falar que está ali naquele momento por mérito seu? Você teria coragem de falar que chegou até naquele momento porque você escolheu a Deus? Ou a sua única e exclusiva reação seria: a graça do Senhor me salvou? Então, quando falamos sobre a depravação total, estamos falando isso. A queda do homem fez com que ele perdesse essa escolha. Após isso, João, domingo passado, ele falou sobre o plano eterno. Sobre a possibilidade exclusiva do Senhor escolher os seus eleitos. E para nós isso é um mistério, queridos. Eu não terminei de assistir a pregação, acho que faltou uns 20 minutos. Não sei se o João falou, mas o que tem que ficar claro para nós desde agora é que para nós isso é um mistério. E como eu estava falando ontem com alguns irmãos, além de ser um mistério, para nós pouco importa.
Nós não temos que ter em vista quem foi eleito ou não. O que importa para nós é que o Senhor elegeu a sua santa igreja e isso nos basta. Quem faz parte do corpo de Cristo, quem pertence à noiva do Senhor, só o noivo sabe. E não é nosso papel aqui ficar advogando quem é ou não eleito. E para nós é uma segurança termos a certeza e a convicção de que o Senhor nos elegeu enquanto igreja. Para nós nos dá esperança no futuro. E nós vamos trabalhar um pouco em cima também desse assunto hoje. E por final, hoje eu quero trabalhar em cima do conceito dessa expiação específica. Essa expiação definida ou expiação limitada, como fala a tradição, que vai falar sobre o sacrifício de Cristo Jesus. Uma vez mais eu quero orar sobre você, feche seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui nessa manhã, ó Pai, para falar das coisas pertinentes ao Teu reino. O que nós queremos falar aqui, Senhor Deus, é das Suas Escrituras. Então não permita, ó Pai, que qualquer tipo de racionalidade humana atrapalhe o entendimento da Sua sã Escritura. O que nós queremos aqui é fundamentar o nosso coração e espírito, debaixo de uma tradição, ó Pai, ao qual vários irmãos no decorrer da história vêm falando a mesma coisa. Senhor Deus, que no final disso tudo, o Senhor seja colocado no mais alto local. Dentro do nosso coração, que a Sua soberania fale mais alto. Eu oro neste momento clamando o espírito de sabedoria e revelação sobre nós e que possamos compreender de uma forma clara o Teu plano e o Teu propósito eterno, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, vamos lá. Dada essa pequena introdução e recapitulação, Hebreus capítulo 10, no verso 1, vai dizer o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos, como foi o louvor que acabamos de falar aqui. A lei traz apenas umas sombras dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. O que o autor de Hebreus está falando aqui é que os elementos da lei, como nós vamos ver no próximo slide aqui, são simplesmente sombras. Não era lei por ela mesma, elas representavam algo mais pleno, elas representavam algo maior. Por isso, ela mesma nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O que o autor está falando aqui, a lei, ela serviu para um tempo e para um período como uma sombra, algo imperfeito. Como se fosse algo para aquele momento apenas. Mas a lei, ela não tem o poder de aperfeiçoar o pecador para que ele parasse de pecar. Ela não tinha essa capacidade, ela era para um momento e uma época específica. Então veja, como já falamos algumas vezes, temos alguns elementos desse lado da eternidade que possuem um caráter pedagógico. Assim como o casamento são sombras daquilo que nós vamos encontrar na eternidade. A paternidade, você ter um filho biológico, é uma sombra daquilo que é mais pleno. O que é mais pleno do que a paternidade biológica, Rafael? É a paternidade divina. É a consciência clara que nós temos um Deus eterno. O casamento nos representa aqui na terra aquilo ao qual o Senhor vai fazer com a sua igreja nos últimos tempos. Irá retornar, amá-la incondicionalmente, Ele se entregou por ela. Nós temos aqui também o conceito de filiação e adoção. E também o conceito da igreja local, que será a igreja eterna. Temos sombras daquilo que é imperfeito, mas que no retorno de Cristo não haverá mais sombras. E aquilo que é pleno e perfeito, como Paulo fala, se tornará novamente visto. E um desses conceitos, ao qual era uma sombra do que viria a ser, é o conceito de expiação, o qual nós lemos no Antigo Testamento. Se nós pegarmos ali em Levítico, o algoz de todo crente no começo da sua caminhada, você lê com garra Gênesis, Êxodo, aí você vai ali para Juízes, toda aquela questão. Quando cai em Levíticos, aí você já pula lá para Mateus, vai para João, dá uma quebrada em Paulo, volta ali para Provérbios, lê um pouquinho de Salmos, porque Levíticos realmente é algo complicado. E quando nós lemos Levíticos do capítulo 1 ao 6, nós temos a ordenança sacerdotal entre vários rituais sobre o pecado, inclusive sobre a expiação.
E como era a expiação? Como que as pessoas elas eram perdoadas dos seus pecados no Antigo Testamento? A primeira coisa era a escolha de um animal. O animal, se a pessoa chegava para o sacerdote, provavelmente era um cordeiro, era um cabrito ali sem defeitos e sem mácula. Se a pessoa não tivesse condição financeira para ter esse animal, poderia ser 2 pombas ou 2 rolinhas, como nós lemos no Novo Testamento, Jesus ali, aquele comércio de sacrifício dentro do templo. E se a pessoa não tivesse nem a condição de comprar as 2 pombas ou as 2 rolinhas, podia ser uma porção de cereal, desde que fosse de boa qualidade. Então, quando ele chegava com esse animal, que é o primeiro ponto aqui, para o sacerdote, o homem, então, ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal. Uma representação pública que ele estava se arrependendo do que ele fez. E também era um simbolismo que ele, naquele momento, estava transmitindo os seus pecados para aquele animal, para aquele cordeiro. Após ele fazer isso daí, temos a substituição do animal com o homem. A condenação que era destinada ao homem agora recai sobre o animal. O sacerdote então orava pelo pecador e pelo animal, e com a morte do animal acontecia a expiação do pecado. O homem era perdoado daquilo que aconteceu. Então era uma sombra do que viria a acontecer, e como nós já sabemos, e vamos falar um pouco aqui nessa manhã, isso que ele representava era o sacrifício do cordeiro. O que tem que ficar claro para nós, queridos, é que o Antigo Testamento não está desconexo com o restante da Bíblia. Tudo está conversando dentro de um mesmo tema. E tudo aquilo ao qual os profetas do Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento falava, era olhando de forma profética para o retorno do Messias, para a vinda de Jesus, para a sementeira do homem, ao qual em Gênesis já foi garantido que ele iria vingar a descendência do homem, pisando na cabeça da serpente. Então era um vislumbre daquilo que iria acontecer. Strong ele vai dizer o seguinte: a verdadeira importância do sacrifício, como atestam copiosamente tanto fontes pagãs como judaicas, compreendiam 3 elementos. O primeiro, a satisfação à divindade ofendida, ou propiação à santidade violada. O segundo, a substituição do sofrimento e morte por parte do inocente pela punição merecida do culpado. E a terceira, a comunidade de vida entre o ofertante e a vítima. O que o Strong está falando aqui? Era de conhecimento comum dentro daquele período do Antigo Testamento, seja para judeus, seja do povo que estava em volta, o que significava oferecer sacrifícios para uma divindade. Sacrifício não é exclusivo da fé cristã, amém, queridos? E até hoje nós vemos aqui sacrifícios em religiões de outras matrizes, de religiões de origens obscuras, nós temos noções do que é sacrifício. Isso não é um conceito exclusivo do cristianismo. E há estudos diversos dentro da teologia simplesmente sobre o sacrifício. O que Strong está falando aqui, que independente do povo e religião que praticasse o sacrifício, 3 coisas eram verdades dentro dele. A primeira que ele vai falar aqui é a satisfação da divindade ofendida. Ou seja, uma divindade, um Deus, foi ofendido por aquele que está oferecendo o sacrifício. A origem dessa ofensa depende da religião. No caso do cristianismo, é a ofensa que é o pecado. Ofendeu uma divindade, ofendeu o Senhor, e por causa dessa ofensa, o Senhor então destinava a ira sobre o homem. E é isso que a Escritura vai falar. Após ter essa consciência de que as suas atitudes, os seus pecados ofenderam uma divindade, a segunda verdade que o Strong vai falar é a substituição do sofrimento pela morte, que é o conceito que nós lemos aqui sobre expiação. A partir do momento que nós ofendemos a Deus, o castigo merecido para isso era representado por quem? Em nós. Nós pecamos, nós que merecíamos morrer, nós que éramos alvo da ira do Senhor. Paulo vai falar que nós éramos filhos da ira. E longe da graça do Senhor, continuamos sendo filhos da desobediência. E para isso era necessário um sacrifício então. E o terceiro ponto, após esse inocente, o sacrifício morrer, no lugar daquele ao qual cometeu o pecado, ele fala que é a comunidade de vida entre o ofertante e a vítima. Ou seja, é o relacionamento íntimo e intencional entre aquela pessoa que cometeu o crime e aquela pessoa que foi ofendida.
Então, após o momento que o homem sacrificava um animal em favor do seu pecado, o relacionamento dele com Deus era restaurado. Quem está me entendendo, diga amém. Então, a partir do momento que Cristo morreu na cruz, o nosso relacionamento com o Senhor foi restaurado. Esse era um entendimento claro. Millard Erickson ele vai dizer: antes da expiação efetuada pela morte de Cristo, era necessário o oferecimento de sacrifícios regulares para compensar os pecados cometidos. Tais sacrifícios eram necessários não com o intuito de efetuar uma mudança no pecador ou impedir que ele ou outros pecassem novamente. Lembra que nós lemos em Hebreus? A lei não tem o poder de modificar o coração do homem. A lei não tem o poder de regenerar o coração do homem. E se formos colocar nos nossos dias, não há nada que possamos fazer para transformar o nosso próprio coração pecaminoso. Afinal de contas, o nosso coração ele é de pedra. E as Escrituras falam que a transformação é para um coração de carne. Duas naturezas opostas. É o exemplo que o João sempre dá. É a mesma coisa que você pedir para um pé de manga dar um fruto de abacaxi. Não faz parte da natureza dele. E assim como não faz parte da nossa natureza pecaminosa, nunca iríamos conseguir regenerar o nosso próprio coração. E a verdade é, queridos, que o nosso dia a dia comprova isso que eu estou falando. Porque passamos 10, 15, 20, 30 anos tentando lutar contra o pecado, mas ainda assim cometemos eles de forma diária. Podemos bater no peito e falar que somos cristãos há não sei quantos anos, mas ainda assim não é o suficiente para afastar os desejos malignos do nosso coração. Ainda assim agimos com egoísmo. Ainda assim agimos debaixo da ira. Ainda assim satisfazemos os nossos próprios desejos e egos. Então não há nada que o homem possa fazer para transformar a natureza do seu coração, a não ser o Espírito Santo do Senhor. Ele é o nosso regenerador. Então é isso que o Millard Erickson está falando. Esses sacrifícios que eram do Antigo Testamento não tinham a capacidade de transformar a natureza do homem. Então, desde o jardim do Éden, uma coisa era certa: alguém sem pecado teria que morrer. Uma coisa era fato, desde que o homem caiu, desde o momento ao qual o Senhor já fez o primeiro símbolo e sombra, ao matar um animal e tirar a sua pele para cobrir a natureza nua do homem pecaminoso. Ali ele já estava dizendo que alguém teria que morrer. Então não há nada que possamos fazer por conta própria. Mas para fazer expiação pelo pecado cuja punição era inerentemente merecida. Uma ofensa havia sido cometida, que era uma, contra a lei divina, e portanto contra o próprio Deus, e isso deveria ser corrigida. A palavra hebraica, o qual é utilizada no Antigo Testamento para falar sobre expiação, é kapar. Kapar, ela significa literalmente cobrir. Então, quando o homem ele oferecia o animal e ele era sacrificado pelo seu pecado, naquele momento era como se o sangue daquele animal cobrisse o pecado do homem. E Deus, naquele momento, não estava mais enxergando o homem pecador, mas sim o sacrifício cometido. E se nós compreendermos isso nos nossos dias, querido, isso é muito poderoso. Que o sacrifício de Cristo na cruz cobre o nosso pecado. Que os nossos dias, se entendermos essa verdade, a partir do momento que compreendemos que o sacrifício da cruz cobre o nosso pecado, o Senhor não mais olha a minha natureza pecaminosa, mas olha o sangue derramado do seu próprio Filho na cruz. O que Deus enxerga é que o preço já foi pago. Que não estamos mais debaixo da ordenança e do domínio do pecado. Nós temos um novo Senhor que se chama Cristo Jesus.
O sacrifício do animal era utilizado para cobrir o pecado do homem. O ato de cobrir o pecado significava que a penalidade já não precisava ser aplicada no pecador. E por isso o cordeiro foi morto pelos nossos próprios pecados. Nós lemos isso durante todas as escrituras, mas eu escolhi o verso de Isaías 53 para falar isso. Isaías vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós não o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Como ovelha desgarrada, estávamos cada um vivendo de acordo com o seu próprio desígnio. E é complicado aqui nós falarmos sobre o egoísmo do coração humano. Porque dentro de um coração egoísta, ele tende a ser um idólatra por natureza. E a idolatria é que ele fabrica dentro dele mesmo a sua autossatisfação. E quando falamos de uma pessoa egoísta, ela tende a todo momento a combater as verdades das Escrituras com aquilo que ela acha que ela merece viver. Resumindo de uma outra forma, ela diz para ela mesma e para as pessoas em volta dela que ela sabe o que ela está fazendo. De que está tudo bem ela agir de como ela age. Mas isso só denuncia o quão rebelde é o nosso coração. Em Efésios 1:3, que foi o que nós lemos, Paulo ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais na região celestial em Cristo. Que foi o que João falou no começo. Isso já aconteceu, queridos. E aqui nós temos que ter a consciência clara que não importa o que você faça, nada pode tirar as bênçãos do Senhor sobre você. E nós vamos compreender que bênção é essa. E aqui eu não estou falando de prosperidade, amém? Aqui eu não estou falando que você vai ter uma vida feliz, amém? Aqui eu não estou falando que todos os seus problemas serão resolvidos, amém? Nós vamos compreender o que são essas bênçãos espirituais, ao que Paulo está falando. Mas o que ele diz é que já nos é garantido antes mesmo do nosso nascimento. A partir da provisão de Deus, ele já nos abençoou. E não sei para você, mas para mim, um pecador lascado, com 29 anos, que todo momento luta contra os seus próprios pecados, que a todo dia falha e recai sobre a velha natureza, que entende o que Paulo falava, que aquilo que eu não queria fazer, isso eu acabo cometendo, isso para mim é um refrigério na minha alma. O que me leva a falar como o salmista, falando: tira tudo de mim, só não tira a tua presença, porque isso é as bênçãos ao qual o Senhor me abençoou, antes mesmo da fundação do mundo. Me capacita, Senhor, para passar pelas adversidades. Não permita que as setas de Satanás falem mais alto na minha mente. Traga em mim a convicção de que o Senhor me abençoou antes mesmo do meu nascimento. No versículo 4 ele vai falar: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós estamos falando da natureza humana. Santos e irrepreensíveis. Imagem e semelhança do Senhor. Então, queridos, quando você estiver naquele momento ao qual você se odeia por aquilo que você fez, por aquilo que você cometeu, tenha a clara consciência de que o Senhor te abençoou antes mesmo do seu nascimento.
Tenha a clara consciência e a convicção de que a sua natureza em Cristo Jesus é de ser santo e irrepreensível. E isso não é para nós um peso, é para nós um alívio. Porque essa verdade cala a voz do inimigo da nossa alma chamado Satanás, que a todo momento tenta falar para nós que nós já somos uma pessoa sem completo futuro. Todas as pessoas já desistiram de você, todas as pessoas já desistiram de mim. Mas o que o Senhor nos garante é que a nossa natureza é santa e irrepreensível. Então não permita que Satanás fale a sua alma. Não permita que o inimigo fale a sua mente. O Senhor já te abençoou. O sangue do Cordeiro já cobriu os seus pecados. Então veja, o Cordeiro perfeito morreu em nosso favor, levando sobre si os nossos pecados. Por isso, recebemos as bênçãos espirituais. Quais bênçãos são essas? Substituição, expiação e filiação. É isso que nós já recebemos mesmo antes da fundação do mundo. Fomos substituídos pelo sangue do Cordeiro. Os nossos pecados foram expiados na cruz. E recebemos a adoção em uma nova família. Então não importa como foi a sua criação, não importa como foi a sua história até aqui. Isso tem que ser uma verdade dentro de você e do seu coração. Que 3 coisas pelo menos você possui. Que você é perdoado, que Cristo levou os seus pecados na cruz e que você faz parte de uma nova família e de um novo povo. Em Cristo Jesus, Ele pagou o preço que devíamos e com isso o véu foi rasgado. Não necessitamos mais de um animal que ele morra em nosso lugar para que possamos ter acesso novamente ao Senhor. A partir do momento que o sacrifício foi concebido em Cristo Jesus, temos livre acesso. E aqui eu não estou falando de uma forma emocionada, queridos. Eu não estou falando de uma forma aleluiada. Eu estou falando de uma forma coerente e concisa que entre na nossa mente, de que nós temos o livre acesso até o Senhor. Não precisamos de intermediários. Então veja, se acreditamos nessa verdade, se acreditamos que o Senhor direciona tudo que há dentro e fora do tempo com a sua provisão, se acreditamos em sua providência por Ele ser bom e justo, como nós lemos no verso de Paulo, então como poderia Deus receber o pagamento 2 vezes? O que eu estou tentando dizer com isso? Se a base do trono do Senhor é bondade e justiça, a partir do momento que Cristo morreu pelo pecado de todos, e alguém morre condenado ao inferno por escolha própria, como o Senhor poderia receber o pagamento novamente do seu pecado, sendo que Cristo já pagou o pecado de todos? Ele não seria um bom Deus. Não haveria justiça então nessa divindade, porque o pagamento teria sido cobrado 2 vezes. Isso nos dá certeza de tantas coisas e é o resumo disso que nós estamos tentando falar durante todos esses domingos. É a consciência clara que a partir da sua boa provisão, o pagamento já foi efetuado. Então é impossível que alguém morra sendo comprado por Cristo e essa pessoa vá para o inferno. Quem está me entendendo? Ele já morreu por essa pessoa. E isso não é para nós uma libertinagem, amém? Não significa que nós vamos fazer o que queremos da vida. Temos que compreender esse conceito como um todo. Não é isso que nós estamos falando. E é o que eu vou falar no final dessa pregação. Mas é a consciência clara de que o preço não pode ser pago 2 vezes. Cristo já pagou o preço que era necessário. Então nós temos João 3,16. Que aí talvez quando você escuta sobre eleição, quando que Cristo morreu apenas por alguns, você se lembra do João 3,16, talvez o primeiro versículo que a maioria de nós aprendemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que tem que ficar claro para nós nesse versículo é que o amor de Deus, ele é global. A extensão do amor de Deus, ele é global. Ele amou o mundo inteiro, isso é um fato para nós. Deus amou o mundo. E ponto sobre isso. Isso não é uma discussão. Mas a salvação já é outra coisa. Paulo ele vai falar isso em Efésios 2, onde ele diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Se aqui tivesse um ponto final, para nós não teria o calvinismo. Não teria isso que nós estamos falando. Todos nós aqui temos a consciência que somos salvos pela graça de Deus. É ou não é? Diga amém. É pela graça de Deus. Mas aí Paulo vai falar, por intermédio da fé. E se ficasse por isso só, para nós era uma consciência clara que quanto mais então eu cresci, mais eu seria salvo. Quem está me entendendo, diga amém. Só que aí vamos falar agora da realidade. O que nós fazemos quando nós temos as nossas ondas de dúvida em relação à nossa fé? O que nós faríamos quando o dia mais escuro recaísse sobre nós? O que nós faríamos quando uma aflição terrível nos atinge e a nossa primeira reação é a mesma das pessoas que estavam ao redor de Jó, falando: amaldiçoa esse Deus e morre. Se a nossa salvação fosse simplesmente porque nós cremos e isso nos bastasse, na primeira adversidade ao qual a nossa fé é abalada, perderíamos a salvação. Mas a realidade é outra, queridos. No dia a dia é completamente diferente. Porque tanto você quanto eu, nesses dias mais obscuros, quando o dia mal realmente chega, quando começamos a duvidar até mesmo da nossa própria sombra, é aí que a graça do Senhor nos invade. É aí que o Senhor nos lembra que Ele não nos desamparou. É aí que o Senhor vem com sua mão forte através de pessoas nos dizendo que nós não estamos sozinhos. Então mesmo quando a nossa fé ela recai, ela é completamente abalada, a continuação do versículo de Paulo é: e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não acaba na fé propriamente dita, porque quando a nossa fé falhar, quando a nossa fraqueza falar mais alto, é aí que o Senhor nos edifica, é aí que o Senhor nos abençoa, é aí que o Senhor nos aperfeiçoa. E para nós é uma dificuldade em conseguir compreender a graça na dor. E o que Paulo está falando é justamente isso. Rafael, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para mim não há mais salvação. Queridos, a boa notícia para você nessa manhã é que não é exclusivamente e pertence exclusivamente à sua fé, à sua salvação. É o Senhor quem te edifica. É o Senhor que te sustenta, irmão. E o que nós estamos falando desde o momento que eu peguei o microfone até nesse momento é que Cristo morreu por você. O pecado e o preço do pecado já foi pago. Então o amor de João 3,16, ele é sim para todos. Atingiu todas as criaturas, mas a salvação não. Em João nós lemos que é para aqueles que nele crê. E Paulo vai falar que a crença é um dom de Deus. O homem ele não consegue fazer isso sozinho, irmão. Ele pode até tentar, mas ele não consegue sozinho. E é por isso que aquele que é perfeito, a palavra encarnada, quando andou na terra, nos deu uma garantia que ele não nos deixaria órfãos. Temos em nós o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus. O mesmo Espírito que capacitou Jesus a viver uma vida sem pecar, é o mesmo Espírito que habita em nós e regenera o nosso coração de pedra diariamente. Não depende de nós.
Então, se não depende de nós, não há nada que você e eu possamos fazer que seja forte o suficiente para afastar a salvação e a expiação do Senhor. Quem está me entendendo tem que diga amém. Então, o que nós estamos falando aqui é que Jesus não morreu para todos. E se você compreendeu o que eu falei até aqui, isso para você não é um choque. Porque se o perdão que Cristo ofereceu na cruz foi completo, é impossível que alguém ao qual ele morreu vá para o inferno. Ele é o Cordeiro Supremo. Ele é o sacrifício absoluto. E Calvino, ele vai falar sobre isso. Calvino diz: as vítimas sacrificiais oferecidas sobre a lei para fazer propiação pelos pecados eram assim chamadas, não porque fossem capazes de recuperar o favor divino ou extinguir a iniquidade. A mesma coisa que nós já lemos até agora, só que dita de forma diferente. Não tinha poder algum no animal. Não tinha poder algum sobre o rito. Amém? Era para um momento, era para aquele período. Mas porque prefiguravam um sacrifício verdadeiro, ou seja, era a sombra do sacrifício perfeito que era Cristo Jesus. Como que foi finalmente consumado na realidade tão somente por Cristo, o sacrifício perfeito. Por isso que o autor de Hebreus vai falar que agora nós estamos debaixo de uma nova linhagem sacerdotal. Não seguimos as mesmas leis de antes. Temos o sumo sacerdote, que também é o sacrifício dessa religião, que se chama Cristo Jesus. E tão somente por ele, porque nenhum outro o poderia ter realizado. E foi realizado uma vez, porque a eficácia e a força do sacrifício realizado por Cristo são eternas. Diga comigo, são eternas. Como ele testificou de própria voz quando disse que estava feito e consumado. Isso é, o que fosse necessário para recuperar o favor do Pai, obter o perdão dos pecados, a justiça e a salvação, tudo isso foi realizado e completado por aquele seu sacrifício único. Calvino então termina: e esse sacrifício foi tão perfeito que não restou lugar depois dele para nenhuma outra vítima sacrificial. O sacrifício de Cristo foi perfeito a tal ponto que não precisamos mais de sacrifícios. Ele morreu em favor aos nossos pecados. Paulo, então, ele vai dizer: e em amor nos predestinou para sermos adotados, como eu falei, a uma das bênçãos espirituais que recebemos, como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, queridos, debaixo da provisão divina, mesmo que o homem caiu, o Senhor preparou a eleição daqueles que viriam ser a noiva de Cristo. E Ele mesmo, através da sua boa provisão, providenciou o sacrifício perfeito. Está fazendo sentido o que eu estou falando até aqui? Então veja, outros versículos que vão falar isso, vai falar que Ele é o bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas, isso está em João 10. Vai falar que Ele é o intercessor daqueles do que o Senhor deu a Ele. Ele tem consciência clara de quem Deus deu para ele. Em Tito vai dizer que ele morreu e se entregou por o seu povo particular. Então veja, Cristo não morreu por todos. Cristo morreu por sua igreja. Então quem faz parte da igreja, Rafael, o mundo é isso. Para nós não importa. O que importa para nós? Que preguemos em tempo e fora de tempo. Que o sacrifício perfeito já morreu na cruz. E quem há de fazer parte da igreja do Senhor vai vir. Não é nossa preocupação isso. Por isso que não nos preocupamos em encher a igreja, fazendo vários tipos de malabarismos para lotar essa comunidade.
Porque a partir do momento que anunciamos todo domingo pela manhã que Cristo morreu pelos nossos pecados, aqueles que fazem partes e foram eleitos dentro da igreja do Senhor hão de escutar e vão vir para a igreja e o corpo de Cristo. Não é nossa preocupação, irmãos. Não ficamos preocupados. Mas escuta, isso não é uma isenção da nossa responsabilidade de pregar, de evangelizar, de falar a todas as pessoas. Porque se não sabemos quem é o eleito, qual é a nossa primeira responsabilidade? Anunciar a todo mundo. Faz sentido o que eu falei? Então veja, o Cordeiro perfeito, as bênçãos espirituais estão destinadas àqueles ao qual o Senhor elegeu. O sacrifício na cruz foi pelas ovelhas que o bom pastor sabia quem era. Foi por seu povo particular, por aqueles dados pelo seu Pai. O sacrifício na cruz não é uma carta aberta. Pelo contrário, é uma carta endereçada ao meu nome. O Evangelho não é uma carta a quem possa interessar, não. O sacrifício da cruz, a carta que foi escrita naquele dia, que há uma boa notícia para a minha natureza caída, no final dessa carta tem assinado o meu e o seu nome. Cremos e adoramos um Deus pessoal, um Deus que nos enxerga, um Deus que não nos trata de forma genérica, mas um Deus que a tudo conhece e sabe das dores do nosso coração. E como que isso se dá então, Rafael? Para finalizar aqui, Paulo ele vai falar, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. É no sangue de Cristo e é pela bondade de Deus, isso já está claro para nós, mas Paulo continua reforçando. Ao qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e o entendimento. E nisso temos a convicção diária de que o preço já foi pago pela igreja do seu Filho. Então veja, a providência até aqui, ela seguiu um plano. Primeiro, a eleição dos santos. Isso vem mesmo antes da queda. Isso vem mesmo antes de tudo que existe. A eleição daqueles ao qual estão dentro da igreja do Senhor. Após isso, o sacrifício do Cordeiro. Nós lemos em Apocalipse 13:8, ao qual vai falar que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes mesmo do nosso nascimento, o Cordeiro já havia sido amolado. E depois nós temos a queda do homem. Então, dentro do seu bom propósito, em Romanos 8:28, aqui eu encerro, ele vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, a comunidade. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, esse também o justificou. Aos que justificou, ele também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Novamente, as verdades que nós falamos durante toda a pregação. É por intermédio de Cristo, é por intermédio do seu sacrifício, através da cruz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
E aqui nós compreendemos o que nós somos vencedores, é diante essa perseguição, queridos. Não é da dificuldade de abrir uma empresa, não é das dificuldades financeiras simplesmente, não é para colocar no status simplesmente do WhatsApp falando em todas as coisas somos mais do que vencedores, não. O que Paulo está falando aqui é que diante as adversidades e perseguições do mundo, nós já temos a convicção, como uma ovelha que vai muda ao matadouro, por amor daquele que nos amou primeiro. Paulo continua: pois estou convencido de que nem a morte, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada que possamos fazer que nos afaste do amor de Deus. Afinal de contas, Ele já nos abençoou antes da fundação dos mundos. Isso está claro para você, irmão? Então não há mentira o suficiente de Satanás que possa falar na sua alma essa manhã, dizendo que você não tem mais salvação e esperança. É o Senhor quem sabe. Porque afinal de contas, é no seu Filho que Ele nos salvou. E eu quero encerrar com essa última declaração. A cruz é uma carta de esperança endereçada com o meu nome e o seu nome. E tenho uma convicção disso através da graça do meu Senhor, que se mostra completamente irresistível ao meu coração rebelde. Se Cristo morreu por mim, Ele me atrai, como diz no livro de Oséias, com cordas de amor. Eu posso tentar fugir anos, meses, épocas e eras, mas o Senhor sempre há de nos encontrar, irmãos. O seu amor realmente é violento. Ele nos persegue com afinco. Mesmo que muitas vezes o pecado dentro de nós tenta calar esse amor, dizendo que fomos excluídos do seu arraial, Ele vai e nos perdoa e nos atrai com essas cordas amorosas de volta para o seu santo povo, tendo a clara convicção de que Ele me amou antes da fundação do mundo, que Ele já me abençoou antes de todas as coisas, e de que Ele morreu pelo seu povo e a sua igreja. E se Cristo morreu, o preço foi pago. Não servimos um Deus injusto que vá receber 2 vezes o mesmo pagamento. Temos a clara convicção de que em Cristo somos salvos, de que em Cristo Ele fez convergir todas as coisas, que em Cristo Ele derrubou o muro de inimizade, que em Cristo Ele reconciliou todas as coisas. E temos a clara convicção nessa manhã, que possamos partir para a segunda-feira que o Senhor nos deu, com um entendimento claro, que não há nada que nos afaste do seu glorioso amor. Você pode se colocar de pé?